Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre a alteração do olfato e do sabor, né? E porque eu vou falar delas juntos, porque é curioso, né? Mas assim, pra gente perceber o sabor complexo dos alimentos, a gente precisa também do olfato. São dois estímulos que eles acabam lá dentro do cérebro agindo de forma conjunta. Então, sabores principalmente mais complexos, né? De alimentos, mais refinados, né? Que não é só tá doce, isso é amargo, né? Isso é azedo, né? Mas você comer um alimento, né? Você se alimentar precisa de um modo geral, quando você diz um alimento é gostoso, é saboroso, você precisa dessa sensação mais complexa e que vem conjuntamente a alteração da olfato pode dar uma alteração de sabor dos alimentos, né? Por isso que ela vem conjunta, porque lá dentro do cérebro, a área do olfato e a área do paladar, eles trabalham de forma conjunta. E também o paciente que tem uma alteração do sabor, geralmente ele vai referir que o cheiro das coisas, então assim, vem muito conjunto, muito mais o sabor. Então, geralmente, o paciente que tem uma alteração por causa de um meningioma, de goteira olfatória, eu tenho um vídeo aqui falando, né? Ou teve um trauma que lesou essa parte do olfato, ele vai notar claramente que o olfato dele não está bom e ele vai notar que os alimentos, de um modo geral, é difícil até dele verbalizar isso, mas ele diz que estão mais sem graça, né? Eu me alimento, mas não tem aquele sabor que eu sentia antes. Então é difícil até dele conseguir descrever. E o mais curioso, principalmente quando refere com trauma, uma coisa mais aguda, né, é que geralmente esses pacientes começam a ter as alterações do olfato. Isso não é tão perceptível. Muitas vezes ele reclama isso do médico, não é dado tanta atenção para ele, porque a maioria dos problemas não são problemas tão agudos que a gente vê na medicina, ou problema mais crítico que vai levar um risco de vida para o paciente. Só alguns tumores, como eu falei, com meningioma de goteira olfatória e outros, né, ou no caso do trauma, vai ter uma relação muito clara do trauma, né? Ou o paciente tem um sangramento, alguma coisa nessa região, que vão ser situações mais críticas, mas de um modo geral é negligenciado. Negligenciado, que eu digo, é o termo para que não é dado tanta atenção nem pelo paciente, nem pelo familiar, e muitos desses pacientes não procuram atendimento médico, né? Então, muitos desses meningiomas que dão nessa região aqui, é muito claro essa relação. Pacientes há anos, eu comecei a não sentir direito o cheiro, não sentir o sabor, mas não atrapalha a sua vida. Você consegue trabalhar, você consegue sair, você consegue fazer as coisas normais sem sentir o cheiro direito das coisas, ou não sentindo o sabor direito nas coisas. Você vai comer, né? Você precisa comer, você sente fome, você come. Muitos até perdem peso, porque não tem tanto aquele prazer de se alimentar, mas muitos deles ficam anos com isso sem procurar atendimento médico. E às vezes, quando a gente encontra, tem um meningioma, tem um tumor nessa região, e que não foi tão dado importância, nem pelo familiar, nem pelo paciente. Então, por isso que a alteração de sabor, de cheiro, de um modo geral, quando chega pra gente, neurocirurgião, esse paciente vai receber exame de imagem, porque podem ter alterações nessa região, principalmente nessa região da goteira olfatória ou nessa região da base do crânio frontal, que podem dar essas alterações. Então eu queria fazer esse esclarecimento, porque a pergunta que eu recebi foi justamente isso, né, de um adolescente, já tinha anos, isso foi lá no Instagram, com alteração do gosto, de cheiro, não foi dado tanta importância. Ele disse que às vezes falava com o pai, falava com a mãe, mas ninguém dava tanta importância, porque é uma queixa rara, né? Não que os familiares não ligaram para aquilo, mas porque você não ouve você não encontra tanta informação sobre isso, né? Então, quis fazer esse esclarecimento. Isso acontece às vezes também no pós-operatório. O paciente tem tumores de base crânio que a gente manipula o nervo olfatório, às vezes a doença nem é, mas está tão próximo e a gente manipula, às vezes até aneurisma de comunicante anterior. Às vezes a gente tem uma manipulação do giro reto ali e tem uma alteração nessa no pós-operatório, né, como intercorrência, né? Ou os tumores dos meningiomas, que a gente também tem que rebater a parte frontal e pode dar algum tipo de alteração. E o mais comum de todos, o trauma. Acidente de trauma, contusão nessa região frontal, que é muito comum, porque tem as ranhaduras nessa região. Veja o vídeo aí, quem for mais curioso, de neuroanatomia que a gente tem da base do crânio, que tem falando um pouquinho disso, onde passa o nervo olfatório também, tá bom? Espero que tenha ajudado, muito obrigado.